Bom dia, segunda-feira, mais um programa Sua Estratégia ao Vivo, um programa onde eu escolho alguém da minha audiência que preencheu um diagnóstico e eu faço várias dicas estratégicas para a pessoa, para o seu negócio, para a sua empresa ter mais visão e poder atuar mais parecido como as grandes fazem no mercado. E hoje eu vou conversar com a Inês Brent. Ó, que chique! Inês Brent. Ela é uma terapeuta que tem o seu negócio e a gente vai bater um papo sobre o diagnóstico que ela fez, sobre várias coisas aqui que eu já vi que eu posso ajudar, dando dicas. E se você tem o seu negócio também, vem junto, porque com certeza você vai conseguir cair suas fichas aí também, vendo das pessoas que eu falo aqui. Bom Olá, dia! bom dia, bom dia. Tudo bom com você, Inês? Tô joia, e você, Fernanda? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda aqui à sua estratégia ao Legal. vivo. Então, por favor, Inês, se apresenta aqui para a galera que está te assistindo e para a gente, né? Eu já te conheço um pouco mais, mas também vou te fazer algumas perguntas. Vai lá, se apresenta. Então vamos, meu nome é Inês Brant, eu sou terapeuta, eu trabalho com um método de autocura consciente chamado homeostase quântica informacional e eu fiz essa transição de carreira durante a pandemia. Eu fui maquiadora por 10 anos, trabalhei na área da Uau! beleza. Isso. E aí eu já estava, quando a pandemia começou, eu já estava fazendo a transição da carreira. Então a pandemia, ela paralisou o mercado de beleza, de tudo. E Uhum. aí já me obrigou a parar de trabalhar realmente com a maquiagem. E É porque as pessoas não saem de casa, né, para se maquiar, fica um mercado mais restrito. isso. E aí foi quando surgiu o convite, né? A Tefa postou lá no grupo. A tua proposta eu achei muito interessante, porque como maquiadora, eu já estava acostumada com um tipo de comunicação, uma forma de rede social e tudo. E quando eu entrei no mercado, o Instagram ele estava forte, mas ele não era uma ferramenta, o digital não estava tão forte ainda. Uhum. Então, às vezes, tanto que às vezes eu nem postava tanto e eu ia realmente por indicação. Aí Uhum. hoje, trabalhando como terapeuta, eu quero entender como que eu consigo usar a rede social, porque tanto para divulgar o método que eu trabalho, quanto para ajudar pessoas. Porque às vezes você está ali rolando e você não está bem, precisa de alguma coisa, sabe? Aí você acha uma mensagem que parece que essa mensagem é para você. Fala assim, Sei, nossa, ela falou ou com a se eu minha sei. alma. É muito bom, né? Acabou de conversar. Então é basicamente isso, assim. Dentro do HQI, eu até quero fazer um blog e um canal no YouTube também, para inclusive contar a minha trajetória. Porque eu acho que quando a gente vê a trajetória de alguém, a pessoa falando assim, olha, passei por tal momento, foi difícil, que você se Isso. identifica mais. Não parece que a vida é perfeita e que o terapeuta ele está sempre em equilíbrio e que a gente nunca tem nenhuma raivinha, nenhuma preocupaçãozinha, que a gente nunca perde o É. sono. A Estefânia Então, aí falando, a Inês, a Inês tá aqui. Vai ser massa, com certeza. sim. Indicação E sua, isso, né, Estefânia? Tá aqui. É, continua, pode ir. eu acho que é isso. Eu acho que basicamente é isso, Fernanda. Show. É entender mais, principalmente dentro dessa nova profissão, como que eu consigo fazer isso, sabe? E Entendi. eu tenho, assim, eu gosto de rede social, mas eu acho que eu escrevi lá. Às vezes as ideias vêm e se deixar, eu vou postando tudo assim, ideias. Eu tenho às vezes dificuldade Desorganizada. de seguir uma linha, isso. E aí, quando eu organizo para seguir uma linha, aí no terceiro dia eu penso assim, poxa, mas hoje eu não estou sentindo isso, como que eu vou falar disso? Aí tinha que ter falado disso há 3 dias atrás, que eu estava Tá. sentindo isso quando eu escrevi. Então essa eu acho que talvez seja a minha maior dificuldade mesmo na questão de construir um Show. Instagram. Show. Então agora eu vou te falar. Sabe quando
às vezes a gente acha, e você como terapeuta vai super entender, também estou nessa linha de autoconhecimento, amo esse assunto, e quando a gente acha que o nosso problema é uma coisa, mas ele é muito antes disso, muito na raiz, quando você acha que, ah, eu não, eu não tenho saúde porque eu não tô me alimentando bem, não tô, mas tá no sentimento, tá antes. Então, é isso que eu vou te falar de negócio, de estratégia. E quando você acha que o seu problema está na sua divulgação, nas ferramentas que você vai usar digitalmente, eu te falo, a sua questão ela vem antes. Ela vem bem antes. Por quê? Porque por mais que você faça terapia e você vive disso, você tem boleto para pagar e você faz isso, ele é um business. Então, se ele é um business, ele tem que ser tratado como um business. E por mais que você fale do seu sentimento, que você não está sentindo hoje, não sei o que lá, se você não tem uma linha, se você não tem uma organização, se você não coloca para jogo o seu diferencial, se você não se conhece como empresa e joga com essas armas de uma forma íntegra, verdadeira, honesta e toda a sua essência, você não vai estar no jogo. Você não vai estar com a chuteira adequada, com o meião, com a canaleira, com o uniforme e tudo, para você jogar o jogo que as empresas jogam, entende? E não tem nada demais. Por exemplo, eu vivia, não sei se você viu minha história, mas histórias, você tem toda razão, elas vendem. Quando você fala de colocar a sua história, a sua essência, mas ela tem que ser organizada, porque a história posta, né? É igual você pôr uma mesa, você pode pôr lá de qualquer jeito, ou você pode arrumar uma mesa linda. E a sua história pode estar de qualquer jeito, ou ela pode estar linda lá, exposta. O marketing estratégico e a minha proposta, principalmente, né? Porque eu não posso falar do mercado como um todo, porque tem empresas que sim, falam que vende uma coisa maravilhosa e quando você vai ver não é tanto, mas a minha proposta, como com essa história toda que eu tenho de mercado, de entender o que a gente vai botar luz na verdade e no que a gente é bom de verdade, é o que vai criar desejo, né? Que você disse aqui que não cria desejo, é o que você vai criar, destacar o seu diferencial, porque às vezes a gente acha que tem diferencial, acha que o diferencial é uma coisa, mas o cliente acha outra. E quando você conhece o seu cliente profundamente, você sabe quais são as dores dele, né? Então, assim, eu falei que ia contar uma história, e aí eu me empolgo aqui, mas, mas eu trabalhei, fiz minha carreira toda, desde o estágio. Só meu primeiro estágio foi na área financeira, mas logo o meu segundo estágio, sempre em grandes multinacionais, foi no marketing. E desde então eu entendi que eu achava também, como a maioria das pessoas, que eu fiz administração de empresas, que marketing era propaganda. E quando o meu primeiro estágio, o meu líder incrível me ensinou que marketing era muito mais que isso, que era entender do mercado, entender da concorrência, entender da gente mesma, quais eram os nossos diferenciais, fazer previsão de vendas, precificar, colocar no mercado e também fazer propaganda, fazer eventos, fazer promoção, fazer um monte de coisa e brindes e nananã. Eu fiquei encantada e nunca mais saí do marketing, porque eu acho incrível a ferramenta que a gente tem. E aí eu só fui crescendo desde estágio e ocupei os últimos cargos executivos, com equipe e tudo mais. Então, eu sei o caminho que as grandes jogam para poder ser grande. E quando a gente, como pequeno, tem muito paradigma de que se a gente usar o marketing, a gente vai estar manipulando e vai ser não digno, não verdadeiro e tudo mais, é uma mentira. A gente pode ser tudo isso, jogando com a verdade e colocando luz no que a gente é bom.
Entende isso, esse raciocínio? Sim, totalmente, sim. Uhum. Então, é porque assim, ó, e por que que eu entro na sua cabeça? Porque, primeiro, porque você respondeu o diagnóstico, Uhum. e segundo, porque tá vindo terapeutas para mim. E aí, se tem nesse mercado, talvez, uma coisa mais forte, tá? Porque tem em todos. Não Uhum. ache que é no terapeuta, tem em todos. Todos os mercados, a questão de não enxergar grande mesmo para ser pequeno e jogar como os grandes jogam. E essa é a minha proposta, de fazer as pessoas enxergarem que a gente pode, mesmo sendo pequeno, jogar um jogo, entender qual é o jogo do xadrez e jogar. Com Uma coisa que tu autenticidade. disseste. Oi? Ah, desculpa. Uma coisa que tu disseste muito importante é eu me ver como empresa, mesmo pequena. Isso, isso, E esse olhar, ele muda muito. Porque uma coisa é eu me ver eu como uma pessoinha lá, e outra coisa é eu conseguir me sentir empresa. E eu não isso. tinha parado e pensado nisso, sabe? Então, isso realmente. Se eu já te ajudei com essa dica nessa live, eu já fico super feliz. Muito, porque a gente, por exemplo, eu tenho muita visão para te falar muita coisa. Às vezes, quando a gente fala Aham. muita coisa, acaba confundindo. Mas como fica gravado, Inês, e você vai poder ver outras vezes, eu vou aqui falando, tá? Pode que eu Mas tô prestando atenção em tudo. então tá, porque se você já pegou essa dica, eu já fico muito, muito, muito feliz mesmo. Porque é isso, é você se enxergar como empresa, de entender que você tem benefícios para entregar e você está entregando com toda integridade isso para o seu cliente. E você vai Uhum. cobrar por isso para o mundo ser próspero, porque todo mundo tem suas questões e todo mundo tem sua vida. E aí você vai escolher. Quando o poder é seu, quando você se enxerga como empresa, você pega o poder para você. E você consegue atuar, e você vai escolher quem são seus clientes. Você vai falar com aqueles que de verdade querem. Por exemplo, eu tenho um método. Você participou da Semana da Estratégia, Inês, que eu fiz semana passada? Não tô conseguindo porque eu tô de mudança e de Ah, cidade. Então, esses últimos dias, eles estão super apertados, mas tem várias coisas que eu sei que já passei no feed que tá gravado. Falei, eu não vou perder, graças a Deus. corre porque vai sair do ar. E são aulas aprofundadas de verdade, assim. Uhum. Eu fiz uma entrega, né, consistente, assim, muito boa e já dá para você usar. Então, peraí que eu só perdi um pouco aqui onde eu estava indo. Então, quando você se enxerga como empresa, você consegue ter esse poder para você. E quando as empresas, por exemplo, você é uma autônoma, mas é uma empresa. E tem empresas pequenas e médias que começam a fazer o quê? Contratar agência digital para fazer o seu negócio. Por quê? Porque tem a ilusão de que você contratando uma agência digital, ela vai te ajudar a se divulgar. E você vai fazer só o que você gosta. E a agência digital vai fazer o que você não curte fazer. Só que isso você vai jogar dinheiro fora, você vai ficar frustrado e você não vai conseguir. Por que isso? Porque se você não tem o poder da sua estratégia, não é a agência que vai fazer. Se você não sabe comandar, você não sabe fazer. É igual você contratar a gente para te ajudar em casa e não ensinar para ela exatamente o que você gosta. Ela vai fazer do jeito dela e você ainda pode ser que não goste, mas para sua empresa é muito mais sério. Quando você não tem o seu planejamento estratégico e você não tem a visão exata do seu negócio, e aí você não consegue ir para jogo. Mesmo se, que você tenha contratado alguém que faça isso por você. Né? Então, Uhum. quando você não sabe comandar isso, e eu tava, né, eu tenho parceria com a agência, e eu tava trocando essa ideia, ele falou assim, muito pelo contrário, quando contrata aí que a gente demanda muito do nosso cliente, porque a gente faz muitas perguntas que a gente precisa saber, e se ele não tem, é impossível trabalhar. Uhum. Então, o que acontece aqui, ó, para eu poder te ajudar
já te ajudei na visão macro, e aqui algumas coisas, né? Quando você fala que você conhece seu cliente, por exemplo, aqui, vamos falar uma coisa positiva. Você já desenhou a sua persona, o seu cliente ideal? Já. Uhum. Já Já. trabalhei a persona. E me fala um pouquinho dessa persona que você trabalhou. Então, o meu cliente ideal, entalei, muita coisa. Então, a persona do meu cliente ideal, tu queres saber, Fala tipo, por como que cima, seria... fala por cima, assim, só para eu entender um pouco. Por Tá. cima, qual é? Normalmente, costuma ser mais o perfil mulher, porque a gente que busca mais autoconhecimento, essas coisas. Sim. Normalmente, as pessoas entre 30 e 40 anos, Uhum. as mulheres mais ou menos dessa idade, entre 30, 40, 50 anos, que são as mulheres que têm buscado mais. Tá, E quando vem marido, alguém mais novo, já é por indicação de alguém que já está trabalhando com isso, tá. entendeu? E quais são os desejos dessas pessoas? Os desejos, equilíbrio, entrar em harmonia. Para quê? A gente trabalha muito a questão de harmonizar o emocional, o físico e o mental. Então, o que a gente faz? A gente elimina tudo que está criando os desequilíbrios, seja como doença física ou como dificuldade de relacionamento. Então, as dificuldades do dia a dia, as doenças emocionais. Então, normalmente, quem vem é para tentar equilibrar isso. Hoje em dia, muita gente com os quadros de ansiedade e doenças físicas, porque aí o método ele entra como uma terapia integrativa. Você continua Show. fazendo seu tratamento médico, você continua tomando seu remédio da mesma forma, e eu entro junto para eu conseguir potencializar esse resultado. Porque o médico ele vai curar o, o, o que a doença causou, Sim. e eu vou trabalhar o que causou a doença, Olha lá. entende? O que eu E aí ele ainda tá dei de no... exemplo no começo. Show, Isso. show. Você tem isso, essa persona desenhada? Quais são as dores, os desejos dela no papel ou no computador ou em algum lugar que você acessa? Eu tenho rascunhado. Talvez eu não tenha tão detalhado assim, mas eu tenho ele bem já rascunhado. Show. Então, é outra parte, por isso que eu tô te perguntando para a gente Uhum, chegar numa conclusão e eu me certificar do que eu ia falar aqui. O que uhum, acontece com autônomos e pequenos? Acha que a cabeça é super boa, tem desenhado na cabeça e não tem um processo. E quando a gente fala de marketing estratégico, se a gente não tem um processo, não é assim, eu acho que eu tenho rascunhado num caderno, sei lá da onde. É isso detalhado de verdade. E sabe por que você tem dificuldade da divulgação e de fazer posts? Também por causa disso que eu tô te falando. Porque se você tivesse detalhado de verdade todas as dores do seu cliente, você não ia ter dificuldade, o assunto não acaba nunca. Porque se você sabe que eles têm problema emocional, problema de doença física, que vai para o emocional e ainda não sabem, você pega camadas que eles têm consciência, que eles não têm consciência, você vai na dor deles quando você fala, nos desejos, entende? Quando uhum, você, quando você fala assim, que é amplo, você já fez aí um pouco, em 30 segundos, um detalhamento do que seu cliente quer. Se a gente quer de verdade ir a fundo e saber como criar gatilho de uma forma íntegra, entende? Que você vai estar ajudando as pessoas, mas de uma forma íntegra e falar quais são as dores dela no meio do seu post, de uma forma que ela se identifique com você, você vai criar desejo e você vai aumentar o número de clientes, entende? Eu tô te falando uma entendi. coisa, é Uhum, ultra técnica isso. uhum. Entende, por Aí exemplo, tem que saber a forma de me comunicar também com o meu público, né? exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de uma loja, vamos falar de uma H&M, que é supermercado de luxo,
A Vivar é um pouco abaixo, por exemplo. Eles não querem falar quem é o público. Eu vou te falar, né? Quem é do público C, D, B. Eles só querem falar com o público A. Então, eles sabem a linguagem que esse público usa para poder se comunicar com ele. Como o Magazine Luiza só fala com o público C e D e sabe a linguagem desse público, esse público que aproxima. Ele não vai usar uma linguagem do mercado de luxo para vender Magazine Luiza. E a Magazine Luiza não vai usar uma linguagem do público de luxo para vender H Stern. Entende como é que é isso? Entendo. Entende que um público, por exemplo, um McDonald's que está vendendo junk food, ele coloca completamente emoção naquilo. Ele não está falando que ele é saudável. Ele não está falando que ele vai te alimentar de forma equilibrada. Ele está te falando que vai ser divertido e para você ter uma emoção, uma conexão com a marca. Já o Raw Foods, que é dos Estados Unidos, é uma marca super famosa, um case de sucesso. Ele fala de saúde, ele fala de equilíbrio na alimentação, ele fala de você comer coisas cruas e tudo mais. Então, dependendo, eu tô te falando de vários mercados para você conseguir se enxergar aí. Então, quando a gente sabe quando a gente sabe o Raw Foods nos Estados Unidos, ele não vai falar com quem não está preocupado com saúde. Minimamente, o público dele tem que estar um pouco conectado com isso, senão a pessoa não quer nem saber de salada, fruta, legumes, nada disso. Entende? Então, quando você entende profundamente isso que eu falo que é sendo pequeno, jogar como as grandes, e a gente ir a fundo e não ter num caderno, talvez, anotado, a gente ter, de verdade, um planejamento estratégico de como que a gente vai entrar em campo, né? Então, se a gente não sabe isso, a gente não tem a oportunidade de jogar direito. A gente não vai preparado, né? Então, seja ele qual for o business, o tiozinho que vende paçoca aqui na esquina, ou a H Stern que eu falei, tem que criar desejo no seu cliente para o público poder consumir, seja ele produto físico ou serviço, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei exatamente as dores do meu cliente, que é tipo você, não sabe como fazer, não sabe como organizar, não sabe como fazer um planejamento e não se enxerga talvez como uma empresa e fica muitas vezes, né, patinando para chegar e achando que esse é um processo normal. Só que não é, você trabalha com um método e você sabe o que é método, que está escrito aqui. Então não tem um passo a passo, um método não se compõe de vários detalhes. Então são muitos detalhes que você faz que te dão um resultado. Igual quem vai fazer dieta, não adianta se matar na academia uma semana, 2 horas por dia, porque não é isso que vai te dar saúde. São vários detalhes, você dormir bem, se alimentar bem, nananã. Então, quando a gente fala de estratégia e de marketing, é a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, minimamente, quando você se enxerga e o meu método começa, não sei se você já ouviu, mas ele começa do autoconhecimento, porque quando eu vou te contar um pouquinho, quando eu fiz saí do corporativo, né, eu idealizei fazer consultorias e mentorias para autônomos, pequenas e médias empresas. E aí eu fui para campo com as ferramentas ágeis, com técnicas, né, das empresas grandes e tudo mais. E quando eu aplicava nos meus clientes, funcionava. Isso faz nem 2 anos. Funcionava. Só que quando eu fui tendo mais clientes, eu percebi que a base que a gente tem numa empresa grande, que é todo o manual de marca, missão, valores, propósito, tudo isso
desde o presidente até o estagiário, quem entra na empresa não duvida disso. Não duvida que a empresa está lá. E aí a gente fazia estratégia para manter isso e ir para frente. Quando eu me liguei disso na prática, eu entendi que eu precisava incluir no meu método, e são 5 etapas, antes de chegar nas técnicas de marketing, de que as grandes empresas fazem. Então, a gente vai no autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento que eu vou ser coaching ou terapeuta. Não, é um autoconhecimento para aplicar dentro da sua empresa, porque se você é autônomo ou pequeno, a sua empresa tem a sua essência. E se a gente minimamente não sabe qual é a nossa essência como pessoa para colocar na nossa empresa, fica difícil partir para as técnicas de marketing. E aí eu aprofundo muito conhecimento na sua empresa, quais são os seus diferenciais, quais são, por que seu cliente procura, e enfim, bem profundo, para depois fazer qual é o seu diferencial, qual é o seu mantra, enfim, para depois aplicar as técnicas de marketing, que tem análise SWOT, que a maioria das pessoas acham uma sopa de letrinhas e uma linguagem que realmente é bastante corporativa. Só que eu ensino de uma forma simples, né? Para as pequenas saberem jogar o jogo das grandes. Então, te faz sentido tudo isso, Inês? Depois de eu falar pra caramba aqui, te faz sentido? Absolutamente, tudo. Uhum. E eu acho que a questão da gente ter um método faz com que tudo fique mais fácil para a gente executar. Até para organizar as ideias, que é o que eu te falei, que eu vou soltando, assim, meio aleatório. Mas essa questão de você organizar, eu acho importante, sim. Muito importante. E o método traz isso. Pois é. Então, se você não sabe, ou se você tem uma crença de que tem que vir espontâneo, quando você falou, né? É muito massa, tem que vir espontâneo algumas coisas, você posta no story, sei lá, tem várias formas de se fazer as coisas espontâneas, mas se você não tem uma organização e tudo, é muito difícil se alcançar o próximo passo. Então, ó, a Tefa aqui, faz muito sentido para mim, eu não tenho nem rascunho espanhado da persona, mas vai ter, né, porque ela, se puder falar aqui, mas eu já vou falar por você, que ela já tomou a decisão de estar junto, né, comigo, e tem, hoje abre, há 1 hora atrás, abriu as inscrições para vir na mentoria do Mini Sua Estratégia, e a Tefa tá junto aí, vai ser mentorada, porque ela já tomou a decisão, né, que precisa fazer para jogar o jogo. Então, a grande questão é a gente entender como funciona, entender na essência quem é a gente, jogar um jogo íntegro, honesto e com luz naquilo que você é bom. Porque se você não falar o seu diferencial, as pessoas não vão saber. Ó, vamos desenhar a persona, domínio e estratégia, louca por 5 pilares antes daí, isso aí. Nós vamos fazer todos os pilares, todas as personas, nós vamos desenhar e vai ser muito massa. Por exemplo, quando eu tenho um cliente, né, que até semana passada eu tive lá no spa, e eles têm diferenciais incríveis, incríveis, sério. Você vai no spa, você relaxa, você se alimenta bem, você distrai a mente, sai do estresse, eles atendem a gente como donos e fica batendo papo e fala, o papo é de saúde, de boa alimentação, às vezes uns papos descontraídos. Então você se sente acolhido dentro de uma casa ali hospedados. Só que pouco eles divulgam esse diferencial. Eles entendem? Então como que a pessoa vai descobrir? E eles acham que ele vai ficar se mostrando, tem uma crença mesmo, de ficar, mas eu vou ficar aparecendo e falar que eu sou bom. Você vai falar que você é bom, porque é assim que você cria desejo, mas falando a verdade, você não vai falar que você é ultra luxuoso, tem toalhas de 1000 fios, você não vai falar isso, porque tem spa que tem. Você vai falar que os seus diferenciais, e você vai conectar com as pessoas que querem isso. E qual é o problema de falar isso? Então, você entende que a gente
fica com crença limitante de falar, poxa, por que eu não posso falar? Eu sou boa, eu sou muito boa mesmo nisso. Eu falo, eu sou especialista em marketing estratégico e eu tô sendo mentorada para fazer o lançamento digital, que eu tenho muito a aprender com o digital, que é uma ferramenta. Mas eu sei exatamente qual a estratégia, eu fiz um método e eu dou garantia que tem resultado vindo comigo. E eu acho isso super íntegro, né? Então, uma coisa importante que tu falaste é porque eu já tinha ouvido muito falar em persona e tudo, mas eu ainda não tinha pensado. A gente cria a persona, mas não para entender de fato quais são as dores dessa persona. Como tu colocaste. olha Então, lá. esse ponto eu nunca tinha parado para pensar realmente. Até para eu saber que tipo de conteúdo, como que eu vou falar com essa pessoa, né? Se eu conheço de fato as dores dela. Uhum. E isso é um ponto que eu não tinha pensado. Pois é, por isso que a maioria de autônomos e pequenas não pensam nisso, por isso que não consegue jogar o jogo. E aí acha, olha só, aí você cria um problema para você, achando que seu problema está na divulgação, que seu problema está em saber fazer post, que seu problema está em ir para o YouTube. E não tá, ele tá um passo muito antes disso, né? E aí quando você faz, eu fiz uma live com a Fabi, que ela é minha cliente do Domínio Sua Estratégia, já passou por todo o processo. Se você quiser assistir, tá no meu IGTV. Que ela fala sobre segurança. Porque se ela não sabia, ela não mudou a profissional de 20 anos que ela é como terapeuta. Terapeuta também, tá vendo que eu tô tendo bastante contato. Ela não mudou quem ela era, ela mudou a visão dela e tá atuando como do jeito que ela queria. A gente fez uma estratégia para ela que foi uma transição de atendimento presencial para online, que ela tinha um paradigma e a gente mudou com estratégia e hoje ela está com a agenda cheia. Dentro de casa, que ela precisa cuidar do filho dela, que ela não podia sair muito, então ela não estava trabalhando muito porque ela não estava conseguindo. E entendeu que estratégia era algo que faltava. Então ela reverteu totalmente o jogo, né? De poder fazer esse atendimento online e de poder estar feliz com o que ela faz dentro de casa, porque ela tinha muito mais produtos que eram presenciais. Então ela tinha o paradigma que ela era boa nisso. Só que quando ela falou e quando ela conseguiu fazer post sobre isso, live que ela convidou, né, terapeuta, outros para fazer live com ela e explicar, começou a encher a agenda dela. E agora ela tá com um problema de tempo para fazer tudo. Olha que problema bom, né? É verdade. Excelente esse problema. Excelente Mas esse problema. A gente conseguir ver dessa outra forma é muito importante. E às vezes parece que você vê e não enxerga, né? Por isso que muitas vezes, e o que eu falo, uma das dores dos meus clientes é, se você tá com uma dor, né, em alguma coisa, porque as pessoas sabem muito da profissão delas, né, eu tenho advogado, dentista, terapeuta e tudo mais, então sabe muito e se empenha muito em saber sobre a sua profissão. E eu falo que toda universidade, todo curso deveria ter marketing junto. Porque se você não sabe a estratégia de jogar o jogo para você ir para o mercado e ter sucesso na sua profissão, você não consegue. E aí, quando você sabe que você precisa de ajuda para fazer isso, sua vida te facilita, né? E te abre muitos caminhos para isso. A Mel, minha amiga da Espanha, mudança de mindset é tudo, ver as coisas com outros olhos. É isso aí. Muito bom. Ela mora em Barcelona, tá lá. Então, é isso, entende? Que a gente, se a gente muda o nosso olhar e joga um jogo de. E sabe qual que é o mais legal? Que numa empresa grande, para você fazer algum tipo de ação que você saiba, fala assim, nossa, isso daqui vai ser um sucesso, demora.
porque você tem que alinhar até muitas vezes o presidente para fazer alguma coisa e tem um caminho, tem um processo que é burocrático e não tem jeito por ser grande. Quando a gente que é pequeno, a gente muda muito rápido, porque depende da gente. Né? Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. E é muita informação mesmo, porque você vai falando e as coisas vão vindo assim, e vão passando na cabeça e você não consegue fixar numa informação só. Aí já vem outra e você vai e fala assim, meu Deus, isso é importante. Então, é muita coisa e realmente é isso. Pois é. E vem vindo tudo na cabeça, assim. Que massa! Que massa! Aí entram também os paradigmas com relação à profissão, como que você cobra, como que funciona isso, se é por amor, se não é por amor. Olha lá. Então, é tipo assim, como que cobra uma coisa que a gente tem que fazer com amor. Então, tem alguns paradigmas também que aí vão vindo assim na cabeça. Exato, pergunta no supermercado se você tem o ticket do amor para pagar. Não sei. Não tem. Fala, o que você vai falar? E quando você se vê como empresa, você consegue fazer com amor, mas tem ali a empresa, né? Sim, sim. Então, essa diferença. O restaurante que você quer ir não tem o ticket do amor para pagar. No, o supermercado, seu aluguel, seu condomínio, a escola do seu filho, qualquer coisa. Não existe o ticket do amor, existe boleto real que você tem que pagar em reais. E por que você está fazendo um benefício enorme para uma pessoa? Você não pode cobrar por isso. Quem falou? Você tem que cobrar e cobrar. E o preço é uma das coisas que te posicionam como marca. Por isso que eu te digo, eu estou te falando aqui partes. Tem vários detalhes de um todo. Mas preço é uma coisa que te diferencia e que te posiciona como marca no mercado. Olha a Stefania aqui dando risada, equilíbrio de troca é essencial. Então, você vê que quantas coisas, assim, ó, em nenhuma hora de papo que a gente está aqui, as fichas caem e a gente troca uma visão. Só que para a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, a gente precisa de verdade de uma disciplina, de estar falando, porque talvez acabe a live e você tá, mas por onde eu começo? Então, tem muitas questões. Por onde eu vou começar. O quê? Vou começar a levantar uma lista de dores. Isso! Faz isso. Vou começar pelas dores. Dores, é lógico. E pelos desejos, né? E desejo também é importante. E aí, quando se você quiser também, eu super te convido, eu vou te falar que as aulas, né, da Semana da Estratégia ainda estão no ar, elas vão ser tiradas do ar. E também te convidar, se você sentir vontade, sentir o chamado de participar com a gente da mentoria Domine Sua Estratégia, que só hoje, até amanhã, às 8 horas da manhã, a gente fez uma promoção para poder ficar mais viável. Então, e eu falo até nas aulas, que na última, né, que se você faz uma mentoria, esse retorno, ele volta muito mais se você se empenhar, tudo. E nos 3 meses, são 3 meses de mentoria. E se você ainda dividir, que no site que a gente faz é R$145 por mês, e você consegue vir com a gente, a Stefania vai estar com a gente, e vão ter outras pessoas também que já fizeram. Tem uma pessoa de Londres que vai estar com a gente, e um outro também pessoa aqui de São Paulo. Mas se você sentir esse chamado, e se você sentir que é o seu time, também você tem que, né, porque existe uma dedicação para fazer isso. Então, a questão da estratégia, a gente tem que ter muita dedicação realmente. Se a gente quiser dar salto. É uma profissão paralela dentro da própria profissão. É um método para aplicar na sua profissão, não é uma, assim, por quê? Porque eu te digo, uma profissão foi para mim, que eu vivi 23 anos no mercado corporativo, fiz pós e MBA em institutos renomados, fiz muito,
E eu resumi tudo isso e fiz um método de todos esses 25 anos de trajetória, de muita prática e de muito estudo. Então, você não precisa se formar, é isso que eu falo, né? Quando a gente vai fazer algum processo de. Eu quero fazer um contrato, eu não vou me formar advogada para fazer um contrato, eu vou contratar um advogado para eu poder fazer um contrato, seja lá ele qual for, que tem milhões de tipos. Eu não vou me formar em medicina para poder cuidar da minha saúde, eu contrato alguém para me ajudar e me guiar, né? Então, essa é a minha proposta. Você não precisa ser formado em marketing, muito pelo contrário, você pode não saber nada de marketing. Mas quando eu falei assim, é porque, assim, normalmente a forma como eu observo pode ser que eu esteja errada, Fernanda. É uma Não. coisa que a gente, para você conseguir fazer estratégia do seu próprio negócio, não adianta você estudar só a sua profissão. Você tem que Isso. ampliar e você tem que realmente focar e estudar com dedicação como fazer a estratégia, porque não é só, tipo, vou conhecer as dores do meu cliente. Beleza, conhecer as dores dele, o que eu É faço um com passo. isso? Segurei, e agora, né? Eu sei onde está doendo, mas o que eu faço com isso? É realmente uma imersão para eu me dedicar e estudar isso de verdade. Se eu quiser construir a minha estratégia de forma eficiente, porque também não adianta Exato. você estar dando a mentoria e eu ir lá e eu não fazer minha parte me dedicando. Então, realmente É eu isso. estudar e abraçar isso. Não adianta só eu ficar estudando o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso para ser uma boa terapeuta. Eu tenho que parar, às vezes, um pouquinho aqui para me dedicar e aprofundar uma outra parte que vai me auxiliar alcançar o meu objetivo principal. Que é a É isso. ferramenta, uma das ferramentas mais importantes para eu alcançar o meu objetivo. Então, é fazer essa imersão mesmo. É isso, porque quando a gente fala, né, de dados de mercado, que o Sebrae colocou 80% de autônomos e pequenas, não vão para frente, quebram e fecham porque não tem um planejamento estratégico, né? E aí você fica achando que o seu produto não é bom sem saber colocar ele para jogo com estratégia. E muitas vezes o mercado quer o seu produto. Você só não está colocando ele para jogo de uma forma assertiva, né? Divulgando da forma correta. Então tem um monte de coisa aqui, ó, que você fala, né? Que não tem, a gente não tem concorrente. De fato, eu acho, e eu tenho conteúdo falando para parar de ter medo de concorrente, que concorrente não é um monstro. Mas existe o termo concorrente, porque quem faz exatamente o que você faz é seu concorrente. Então, você olha, porque eu tenho concorrentes no mercado que eu admiro. Então, muitas coisas eu posso até chamar para fazer uma live juntos e ser mais fortes ou me inspirar em algumas coisas. E tem pessoas que eu não curto o estilo, não significa que está certo ou errado, mas para eu ter visão de mercado. Quando eu pergunto isso no questionário, é muito mais para a gente ter visão de mercado do que disputar, porque disputa não existe, a gente está aí, tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Então, é isso, a Estefânia colocou aqui, podemos compartilhar nossas personas, que eles têm aspectos em comum para ser terapeuta. Está certo, Fê, e a Rê, o bom da mentoria, os resultados são mais rápidos. Do que o processo terapêutico lá, tá vendo? Enfim, então, essa é a questão de você, o que a Rê falou aí é muito de cortar caminho, na verdade, né? Do que se você for sozinha, talvez você chegue a algumas coisas, né? Mas se você vai acompanhada e tudo mais, você chega mais rápido. A experiência, né? A sua experiência de como fazer dar certo mais fácil. Às vezes, quando a gente faz só, a gente dá umas cabeçadas, porque a gente não tem essa vivência e nem a preparação que tu tens para justamente dar esse suporte. Então, isso é verdade, sim. E eu fico de mão dada durante esses 3 meses e é assim, do tipo, você tá lá, vai fazer, não é que você, vai fazer sua persona, vou fazer os 3 pilares, vou fazer meu mantra e agora eu já sei. Você vai estar aprendendo a andar de bike. Então, eu vou lá e tipo, não, vai por aqui, vai por ali, entende? Isso é mentoria.
Isso é você ter um apoio do tipo, e mesmo o grupo que vai estar junto, né? Então, é, tem um grupo de empreendedores que estão no mesmo caminho e eu vou lá de, não, faz assim, vamos para esse caminho, testa esse, faz isso, vamos desenhar a estratégia. Então, esse é o legal de ser mentorado e de estar em grupo. É isso mais ou menos aí que elas falaram, eu acho. E então eu coloquei aqui para você, né, conhecer seu cliente, te enxergar como empresa, enxergar como negócio, para poder fazer a divulgação, que você acha que é o problema, né, mas fazendo isso antes. Potencial para explorar, porque a gente sempre sente isso também, essa é uma das dores dos meus clientes, que é, eu tenho potencial, eu sei que eu tenho, mas eu não sei como explorar isso, de que forma, entende? E aí, de vez de vir muito, ai, tenta um jeito, tenta outro, e de vir a frustração, né, para poder já ir mais acertado. E quando você fala do diferencial do seu método, muito massa, fiquei até curiosa para saber, porque eu estudo também física quântica, Helio Couto e tudo mais, e só que você precisa saber, né, a estratégia de como divulgar isso para as pessoas, porque, por exemplo, eu sei essa linguagem, mas tem muita gente que com certeza não sabe e precisa ser divulgado de alguma forma que seja atrativa, né, que as mais pessoas simples. mais simples e que as pessoas enxerguem o benefício dela, né, onde elas vão chegar, qual o resultado que elas vão Sim, obter com isso. sim. Isso que tu está falando também é uma coisa que eu sinto. Porque saber falar de uma forma muito simples para a pessoa conseguir pegar realmente a essência do que é. E Exato. quanto mais a gente vai lendo, parece que mais, quando você vai explicar, você fala mais do que precisava e a pessoa não entende Pois o é. que é aquilo. Quando você tem uma estratégia, aí você vai no ponto. Para mim também, o Sim, marketing estratégico, ele é um desafio, tá? Porque poucas pessoas acham, todo mundo acha que tem que ir pro digital, que é o digital que vai te promover. E só que como ferramenta, não como estratégia. é Como ferramenta. verdade. E quando você tá seguro da sua estratégia, você usa qualquer ferramenta. Aí você vai usar qualquer ferramenta. Aí você vai para jogo. É isso que tu estás dizendo. Eu sempre, desde deu esse boom do digital, não, a estratégia de divulgação é o digital. Então, e as pessoas falam, vem, que você vai ganhar muito dinheiro com digital. E tem muita gente ganhando mesmo. Só que ninguém que ganha, pode reparar, só que ninguém que tá explorando tá indo sem estratégia. Ninguém fala nada por falar, não fala, vem aqui que eu tenho um método. Não, explica e educa o seu público e tem uma forma de fazer isso, né? Mas sem estratégia fica complicado mesmo. Porque daí você tá indo no mar à deriva, assim, meio sem um norte, sem um ponto de chegada ali, né? Sabendo muito bem para onde você quer ir, você só tá indo na intuição. E ir na intuição, a intuição ela é super importante, mas contar só com a intuição e não contar com técnica é um problema. Tu falaste uma coisa importante que eu até anotei aqui para refletir sobre isso, que é a É. questão de educar o público, porque até a questão do autoconhecimento ela é uma coisa muito nova. Sim, Física quântica é muito nova. Então, se a gente tem a total. física quântica como base, física quântica tem um século só, né? Então, tudo que tem a física quântica como base também é muito novo. E o Muito. autoconhecimento ele é muito novo. Então, Sim. muitas vezes a gente busca uma coisa que a gente não sabe o que a gente está buscando, e educar as pessoas até para elas perceberem, startarem que o que elas estão buscando é isso, é muito importante também. Super. Senão ela não vai nem achar que física quântica é o quê? Pra que eu preciso disso? É, Entendeu? Pra que eu preciso de física quântica para viver? Que eu quero só viver, quero fazer minhas coisas, entendeu? Então, quando ela vê a importância daquilo, né? Então, falar das dores, dos desejos, do resultado que se tem quando você aplica.
Então, é todo um conjunto. Por isso que eu te digo que são muitos detalhes para a gente fazer uma divulgação assertiva e profissional do nosso negócio. E para a gente gerar mais resultados, para a gente gerar mais faturamento, para a gente estar satisfeito com o nosso lucro e poder trilhar esse caminho. Sim, nossa, realmente. Muita coisa, muita quebra de paradigma também. É isso aí. A gente já está quase 1 hora no ar. Olha como passa rápido, como é gostoso a gente falar e falando do seu negócio. E, Inês, você tem alguma pergunta aqui específica para fazer? Ai, eu acredito que agora não consigo pensar em nada. Assim. Muita coisa. Vou assistir de novo algumas vezes. Isso. Porque é muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa que vem vindo na cabeça da gente enquanto tu vais falando. Então, realmente é intenso. É intenso, é intenso. Minha mãe sempre me falou, não sei se ela tá ao vivo aqui, que eu sou uma pessoa intensa, mas assim, o marketing estratégico é intenso, tem muita coisa, e as grandes não são grandes por acaso. Então, se a gente aprende a jogar esse jogo das grandes, cara, o céu é o limite, a gente tá... Eu também tô no começo, tá, Inês, desse caminho, dessa mentoria. Eu já tenho muita bagagem sobre o que eu falo, eu tenho muita segurança mesmo de falar sobre o que eu falo, mas eu também estou no começo e recomeçar e ir atrás do meu sonho, né? Porque eu poderia estar lá como executiva, não tinha pretensão nenhuma de ser mandada embora e tudo mais, e tive coragem de seguir isso, sabendo que eu vou ter que jogar um jogo e eu vou ter que pagar um preço de recomeço e tá tudo certo. E quando a gente entende isso, tá tudo bem. E a gente vai. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça, até do que eu assisti também da Stefania, é falar sobre, eu acho que às vezes a dificuldade da gente se ver como empresa é porque quando o trabalho da sua empresa é essencialmente você, como que você consegue crescer e escalonar? Porque, né, eu sou eu e o cliente. Eu não tenho como, por exemplo, gravar um atendimento e deixar lá, sabe? Então, como que você cresce e faz a escalonagem disso? E às vezes isso faz com que eu me veja na empresa. Você Isso, entendi perfeitamente. É outra dor do meu cliente que eu sei a fundo o que é isso. E aí é um outro patamar, eu tô te falando super o arroz com feijão, mas tem. Sim. E é uma das coisas que a Estefânia vai fazer e a gente vai pensar, porque ela já falou que é o que ela quer e ela também não tá conseguindo, mas tem jeito, tem muito, quando você vai escalonar, você vai crescer, você precisa ao mesmo tempo desapegar, aprender a delegar, aprender a formar pessoas junto com você, para você formar uma equipe para você crescer. Não existe crescimento sozinho. Não existe. Sim. Né? Então, quando a gente quer aumentar, você pode fazer isso individual, você pode fazer em grupo, você pode fazer online. Tem imensas coisas para fazer no seu negócio, Inês, que eu enxergo já de cara. Só que se você não fizer o arroz com feijão bem feito, ainda mais que você está no começo, e você não criar uma autoridade com atendimento e ter mais experiência, você pode ter maior dificuldade ainda em escalar isso. Então, eu te digo, eu também estou nesse mesmo barco e lá dentro da mentoria a gente desenha os produtos de hoje, organiza isso, tira o que não é para ficar, põe o que é para colocar e olha para projetos futuros também, para a gente poder se planejar, por isso é um planejamento estratégico de marketing, para a gente se planejar a curto, médio e longo prazo. E quando a gente tem uma visão da onde a gente quer chegar, o hoje, por mais que a gente tenha obstáculos, ele fica muito mais fácil, porque você sabe onde você quer chegar, e você sabe suas metas, a gente desenha isso, e a gente faz muitas coisas. Isso que eu tô te falando aqui na persona das dores é só a pontinha do iceberg. É muito pouco perto do que a gente aprofunda. Sim, sim.
E eu acho que às vezes, por exemplo, dentro da função de terapeuta, da profissão, é um, Aham. é um tipo de visão que talvez você acha que tem muita gente chegando com essa profissão, de que eu não consigo ser empresa porque eu não consigo crescer como empresa, sabe? Se eu ponho uma Sim, loja, eu posso ter franquia, outra loja, outra loja, outra loja. Mas isso. o meu trabalho é essencialmente sou eu, o atendimento é comigo. Mas você pode, Então, acredita que você pode se multiplicar de uma sim, forma, se você, né, tiver estratégia de negócio, você consegue escalonar o seu sim, aí é produto muito mesmo você importante. sendo só você. Você não consegue se multiplicar com atendimento por dia, que é o caso da Estefânia. Ela consegue Sim, atender 3 pessoas por dia, porque o atendimento dela é extremamente profundo e eu já participei. Mas uhum, ela consegue fazer outros projetos, outros produtos que ela consegue sim escalonar. Se a gente não tem uma estratégia, e se a gente não olha para o hoje, pensando nesse produto, de que forma escalonar, a gente não vai conseguir. Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria, que são 15 pessoas no máximo, que uhum, eu não dou conta de atender mais pessoas, para ser profundo e para ser de verdade a minha entrega. E daqui a pouco, como que eu estou fazendo? Eu estou percebendo quais são os pontos que as pessoas mais têm para criar outra escalonar, porque se eu continuar fazendo mentoria do jeito que eu estou fazendo, muito assim, eu não restrita. consigo escalar isso. Eu não consigo trazer, por exemplo, 100 pessoas para fazer junto comigo. Eu só vou conseguir 15. E 15 não é sustentável para o meu negócio. Não é. Sim, Mas eu estou fazendo, por isso é uma super oportunidade de estar na turma com mentoria, porque isso, eu não sei até quando vai durar. Porque quando eu ajustar o produto e souber que a pessoa tem resultado com um método e com aulas em grupo só, eu vou fazer esse passo com segurança. E por que eu estou abrindo a mentoria só para 15 pessoas? Para poder estruturar, apertar os botões e ter certeza de que quando eu lançar mais escalado, as pessoas vão ter resultado também. Porque eu estou comprometida com o resultado das pessoas. entendi. Entendeu? Sim, completamente. Uhum. Então, o meu nome, a minha marca, eu nunca ia colocar para jogo primeiro um curso sem mentoria, sem ter certeza que as pessoas que estão comigo estão tendo resultado. E 100% das pessoas que estão comigo estão tendo resultado. Então, isso me dá segurança de ir para frente e ir para o próximo passo. Então, diga. Não, é isso, sim, amei. Assim, Nossa, igual uma quero mineirinha. assistir quero assistir as aulas todas, quero ver sobre a mentoria, porque realmente é muita coisa pra gente ter acompanhamento, a gente consegue ter o caminho mais tranquilo pra Rápido ir, sabe? É e rápido e tranquilo. seguro. E tranquilo, você falou uma palavra super bacana. É, Que é sem dor, tranquilidade, assim, sabe? segurança. É porque você ficar todo dia remando, remando dói. Se você tá é chato. Porque por mais que você ame sua profissão, essa parte fica chata e aí fica, né, É, mais difícil de seguir. sim, com certeza, nossa, com certeza. Gratidão infinita. Nossa, Oh, gratidão também muita por gratidão. participar. Gratidão por participar, por expor o seu negócio. Então, a grande questão aqui é que eu fico muito feliz de ajudar também, pode ter certeza. Eu faço o que eu amo. Então, tô super, super conectada aqui com você e quero muito seu sucesso também. Aqui a Stefania, vamos juntas, Inês. Quem sabe a Ai, gente tem várias essa coisas é em comum. linda. Ela é demais, né? Ela é um presente do universo. Para mim também. Então é isso, gratidão pela sua participação aqui. A gente está conectada e Sim. faça o seu negócio brilhar aí. Vamos, nossa, vamos brilhar sim, que eu vou vir dar meu depoimento de sucesso depois. Massa, massa, quero sim. Colocar o antes e o depois. Muito bom. Muito bom e eu vou ficar muito, muito feliz.
Gratidão, muita gratidão, Fernanda. Gratidão. Muita gratidão mesmo pela entrega. Imagina. Um beijo, fica com Deus e boa semana. Gratidão, beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau.